Descubra o propósito divino do seu sonho, um milagre transformador revelado através da fé. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, um jovem chamado José, filho de Jacó e Raquel, resplandeceu entre seus irmãos. Desde os seus 17 anos, era amado de forma especial por seu pai, que lhe deu uma túnica de várias cores, um símbolo não apenas de seu status preferido, mas também da bênção divina que repousava sobre ele. José era um sonhador em um tempo onde a sombra do trato familiar se tornara escura. Seus sonhos, que falavam de grandeza e liderança, despertaram a ira e o ciúme de seus irmãos, que, consumidos por rancor, tramaram uma traição infame. Em um dia que deveria ser comum, eles tomaram uma decisão amarga: vender seu próprio irmão como escravo a mercadores ismaelitas. O ato de traição foi um golpe cruel que enviaria José a um futuro desconhecido no Egito, longe do amor do pai. No entanto, mesmo confrontando essa nova realidade de servidão, a fé de José em Yahweh não se abalou. Ele não se deixou cair em desespero. Ao contrário, prosperou e se destacou na casa de Potifar, um oficial do faraó, por sua integridade e habilidade. Mas as trevas ainda o perseguiram, e a esposa de Potifar, tomada pela luxúria, fez falsas acusações, levando-o à prisão. Na solidão e no sofrimento, as promessas divinas ecoavam em seu coração. José, mesmo encarcerado, encontrou propósito, ajudando outros prisioneiros através da interpretação dos sonhos, revelando um fragmento de soberania que orquestrava todos os eventos de sua vida. Seus dons foram ensaiados na prisão, preparando-o para um papel maior. E assim os anos passaram. Uma grande fome assolou a terra do Egito, e o faraó, atormentado por seus próprios sonhos, buscou um intérprete, lembrando-se de José por meio de um ex-companheiro de cela. José foi convocado ao palácio e, com uma fé inabalável, interpretou os sonhos do faraó, prevendo os anos de fartura seguidos por anos de fome. Sua sabedoria foi recompensada com promoção a governador, e ele se tornou o salvador de muitas nações em um tempo de crise. Durante a severa fome em Canaã, os irmãos de José partiram em busca de alimento. O destino os conduziu àquele a quem haviam vendido, sem saber que era seu irmão. A tensão aumentou quando José os reconheceu. Ele os testou, buscando vislumbrar se a dor do passado havia mudado seus corações. Ele os confrontou, e o amor ainda ardia, mesmo em meio à dor e à traição. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E quando José finalmente se revelou, uma confusão de emoções tomou conta. A dor do passado e a esperança de restauração. Ele explicou que, embora seus irmãos o tenham vendido para o mal, Deus usou essa situação para trazê-lo ao Egito, se tornando um canal de bênção e salvação. O que fora feito para o mal, Deus transformou em bem, preservando muitos, incluindo sua própria família. A possibilidade de perdão e a luz da redenção pairavam sobre eles, e a história de José ainda estava se desenrolando, tecendo o propósito divino em um enredo de milagres e transformação. Como José lidaria com essa nova realidade? O mistério do plano de Deus estava apenas começando a ser revelado. A revelação de José encheu o ambiente de uma tensão palpável, o ar pesado com remorsos não pronunciados e lágrimas não derramadas. Os irmãos, atordoados, encaravam o homem que outrora desprezaram, sentindo a imensidão de seu erro e a magnitude da transformação que diante deles se apresentava. O egípcio, que havia se tornado governador, agora lhes falava com um tom que misturava autoridade e misericórdia.
Eu sou José, seu irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não temam, pois não foi vocês que me enviaram para cá, mas Deus. As palavras de José ecoaram como um chamado à reflexão, abrindo portas para o perdão e a reconciliação. Na mente de seus irmãos, a lembrança das ofensas os atormentava, enquanto o entendimento da soberania divina começava a se infiltrar em seus corações. Nos dias que se seguiram, José convidou seus irmãos para se estabelecerem no Egito, onde poderiam viver em segurança durante os anos de fome que ainda estavam por vir. Ele enviou a eles abundâncias de alimentos e uma carreta para trazer seu pai, Jacó, garantindo que todos seriam sustentados. A terra de Gósen, rica e fértil, se tornaria o lar de sua família, um lugar de prosperidade sob a proteção daquele que, em meio ao sofrimento, se tornara um grande homem. Em casa, no entanto, a situação de Jacó era sombria. O patriarca, que acreditava ter perdido seu filho para sempre, agora estava prestes a ser confrontado com a verdade. A ansiedade e o medo marcaram aqueles momentos, pois o clima de alegria que vinha com a notícia da sobrevivência de José se misturava à preocupação de como o velho pai reagiria ao ouvir que seus filhos, os mesmos que enganaram e traíram o amado, eram os portadores de tal revelação. Seus irmãos vieram, e José, nosso irmão, é governador em toda a terra do Egito. Os mensageiros de José proclamaram, cada palavra um testemunho do extraordinário direcionamento de Deus através das travessias da vida. A incredulidade tomou conta de Jacó. Sua mente lutava para assimilar a realidade que perante ele se desenrolava. É muito. Meu filho José vive e é governador do Egito. Ele exclamou, seu coração sacudido entre a alegria e a dor por tantos anos de separação. Mas ainda persistia um mistério na jornada de José que não havia sido plenamente revelado. Como ele poderia perdoar tão facilmente aqueles que o traíram? Que lições profundas estavam ainda por vir na percepção de todos os que habitavam a casa de Jacó? À medida que a caravana se dirigia ao Egito, o peso da redenção começava a romper os laços da culpa. Os irmãos de José sentiam o desejo intenso de fazer as pazes, e o coração de Jacó, embora repleto de amor, ainda tinha fissuras por causa das antigas feridas. Por muitas noites, José se lembrava das estrelas que o haviam guiado na escuridão do abismo, as mesmas que prometiam grandes coisas. Ele conhecia o propósito de Deus para sua vida, mas havia um novo desígnio que ainda não se havia revelado. Diante dos olhos de todos, o plano divino começava a se desenrolar, rapidamente se transformando em um testemunho esplêndido de que mesmo o que é interrompido e prejudicial pode encontrar sua cura em Deus. E agora, enquanto reunidos eles eram, um novo mistério surgia. Como o resto da história divina de sua família poderia se entrelaçar com o plano geracional que o Senhor estabelecera? As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó estavam prontas para se manifestar mais uma vez, mas como isso aconteceria, somente o tempo diria. A soberania de Deus permeava todos aqueles momentos, tecendo um plano que, se agir de acordo com a nossa limitada visão, pode ser confuso, mas que em sua sabedoria resulta em redenção e restauração. Assim, encerramos este capítulo enquanto o povo de Israel, humildemente, se preparava para um novo começo sob a graça divina. O que mais Deus estaria prestes a realizar em meio a eles? A história de sua grandeza ainda não tinha acabado. A chegada de Jacó e seus filhos à terra de Gósen foi marcada por um misto de expectativa e temor. Quando os irmãos se reuniram com José, os sussurros da dúvida ainda ecoavam em seus corações. Permanecia o medo de que os erros do passado, como sombras persistentes, voltassem a assombrá-los. Mas José, em sua sabedoria, não apenas acolheu seus irmãos, mas também instigou uma reflexão mais profunda sobre o amor e o perdão. Vamos, disse ele, reunindo sua família. É tempo de curar feridas que há muito oprimem nossos corações. Então José ordenou que preparassem um banquete, onde não apenas se alimentariam, mas compartilhariam histórias, lágrimas e risos de reconciliação. Enquanto isso, no próprio coração de Jacó, um turbilhão de emoções lutava por espaço.
Ele, que por tanto tempo acreditou que sua vida estava marcada pela dor, encontrou-se diante de um mistério que transcendeu sua compreensão. Na grandeza do Egito, o filho que havia perdido retornava como governador. Mas quais eram as implicações desse renascimento para sua família? No dia do banquete, o salão resplandeceu com alimentos fartos e as risadas começaram a despir as tensões passadas. Contudo, Jacó permanece hesitante, observando o filho governante e tentando entender a profundidade do que estava acontecendo. Ele sentia como se estivesse vivendo em um sonho que podia se transformar em um pesadelo a qualquer momento. José, percebendo a inquietação no coração de seu pai, se levantou e fez um brado. Não temas, meu pai. O que vocês pretendiam para o mal, Deus transformou para o bem, para a preservação de muitos. Gênesis 50:20. Essas palavras penetraram profundamente no coração de Jacó. O significado delas poderia ecoar através das gerações, e suas implicações se estendiam além do que os olhos podiam ver. Para que a cura ocorresse por completo, era preciso um momento de verdade. Os olhos de José se encontraram com os de seus irmãos. Contem-me sobre o que aconteceu nos dias de nossa separação. A solicitação não era apenas um chamado para compartilhar a verdade, mas um convite para confrontar os fantasmas do passado. Um a um, os irmãos começaram a relatar suas angústias e arrependimentos, suas vozes entrecortadas pelo choro, enquanto a culpa e o arrependimento se entrelaçavam. O trajeto de dor e traição, que levou ao desespero, agora se revelava como um canal de redenção, e ao ouvirem as confissões, a graça se derramava como um bálsamo sobre as feridas. José, nós falhamos, traímos a confiança da família e causamos dor que não poderíamos imaginar, um deles exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. José, em sua compaixão, ergueu a mão e respondeu, Deus não nos uniu aqui por acaso. A mão do Altíssimo estava em cada evento que vivemos. O que passamos foi necessário para o cumprimento das promessas. O eco de suas palavras ressoava, fazendo ecoar a história da redenção que permeava o povo de Deus, planejada antes da fundação do mundo, quando a promessa foi feita a Abraão. Aqueles momentos de confissão e perdão não eram simplesmente uma pausa, mas um novo começo, onde os propósitos divinos seriam revelados. Entretanto, enquanto a noite avançava e a alegria preenchia os corações, um novo pensamento se instalava na mente de José. Ele sabia que a chegada dos seus irmãos, assim como o perdão que fora dado, era apenas uma parte do plano. Mais ainda precisava ser revelado. O terceiro dia da redenção e da libertação se aproximava. Vocês não passaram apenas por uma crise. O Senhor está moldando uma nação. Ele murmurou para si mesmo ao se retirar para meditar. As promessas estavam se desenrolando como um manto de luz, enquanto a história da família de Jacó se alinhava à história redentora de todo um povo. O que Deus estava prestes a fazer através deles superava suas imaginações e revela o que havia de vir. E neste estágio da jornada, uma pergunta pairava no ar carregada de sanção divina. Quanto mais o plano soberano de Deus se manifestaria nas vidas daqueles que se deixavam moldar por sua vontade? Certa era a convicção de que a história da redenção ainda seria escrita por meio de cada um deles. O fresco aroma da comida e as risadas se misturavam em um ambiente de jubiloso reencontro. Mas enquanto o banquete prosseguia, a plenitude da alegria não ocultava as dúvidas que persistiam no coração de Jacó. Ele observava José, agora um homem de grande poder e autoridade, e seu coração transbordava de emoção. Contudo, uma inquietação permeava seu ser. Como teria o Senhor agido em meio a tantas calamidades? Ponderava. Na quietude de seu espírito, Jacó fez uma oração silenciosa. Ó Deus de meus pais, revela-me o teu propósito nesta hora. As palavras de José ainda reverberavam em sua mente. Tudo o que ocorreu era parte do plano divino. Assim como a vida de José, marcada pela traição e pelo sofrimento, poderia agora ser um caminho de esperança e restauração, o mesmo se aplicava à sua própria história. Naquela noite, enquanto todos continuavam a celebrar, uma presença invisível pareceu envolver o ambiente. Era a presença do Senhor, que se movia nas interações familiares. Os irmãos de José, finalmente libertos do peso da culpa, estavam agora prontos para receber não só o perdão, mas também o plano maior que Deus tinha para suas vidas. A atmosfera estava carregada de expectativa.
Era um tempo de revelação, um tempo de transformação. José entrou novamente na sala, seu olhar penetrante refletindo uma profunda sabedoria. Meus irmãos, iniciou, o que o Senhor fez não é apenas para nosso conforto, mas para um propósito maior. Devemos nos preparar para o que Ele está prestes a realizar em nós e por meio de nós. Os irmãos trocavam olhares, absorvendo o que José dizia. O vento da providência parecia soprar entre eles, anunciando que uma nova era estava prestes a começar. Então um deles, Judá, levantou a voz, sua sinceridade despedaçando a penumbra das dúvidas. José, o que devemos fazer para cooperar com os planos de Deus para nós? Como podemos ser instrumentos de sua vontade? As palavras de Judá trouxeram um silêncio reverente sobre todos. José olhou para seu irmão, em seu coração surgindo uma nova ideia. Devemos voltar ao nosso pai e trazer todos os nossos parentes para Gósen, pois o Senhor já preparou um lugar para nós. Aqui seremos protegidos e prosperaremos. A proposta acendeu um fogo de esperança nos corações dos irmãos, mas ali também se estabeleceu uma nova responsabilidade. A madrugada se aproximava e com ela novos desafios. Enquanto a alegria pulsava na sala, o céu noturno se tornava cada vez mais profundo. José percebeu uma sombra de preocupação no rosto de seu pai. Chamou Jacó para um lado e disse: Pai, o que lhe preocupa? Há algo que não compreendemos. Jacó, tomado pela gravidade do momento, olhou nos olhos de José e falou com firmeza: Não, meu filho, é apenas que o Senhor me trouxe até aqui de maneira assombrosa, mas eu temo pelo que o futuro reserva. Os sonhos que tive em Betel ainda dançam em minha mente. Mas, José, tenho a certeza de que o caminho do Senhor é bom, mesmo quando não o compreendemos. A promessa a Abraão deve ser cumprida através de nossos descendentes e do que somos como família. José assentiu, horrorizado e maravilhado com a profunda sabedoria de seu pai. Sim, pai, o que está por vir nos levará a cumprir essa promessa. Temos um papel a desempenhar na história da redenção. O Senhor está em cada passo, e nós devemos caminhar juntos, unidos na fé. E assim, enquanto os raios do sol começavam a se insinuar nas frestas do palácio de José, as circunstâncias do passado e as esperanças para o futuro se entrelaçavam em um compromisso renovado de fé e obediência. Mas, enquanto o novo dia, prestes a nascer, iluminava seus rostos, uma preocupação adicional pairava no ar. Colocando-se de pé com um semblante mais sério, José interrompeu a comunhão. Há algo mais que precisamos discutir. Há um tempo específico que Deus estabeleceu para nós, algo que deve ser revelado nos próximos dias. Nosso chamado não é apenas para a sobrevivência, mas para a vida em abundância. Preparem-se, pois a mão do Senhor ainda está direcionando nossos passos. O que ainda está oculto se manifestará, e a glória do Senhor será evidente entre nós. E assim, com a expectativa crescente, o povo se preparava. Entre sussurros de fé, um mistério divino aguardava para ser revelado. O que mais o plano soberano de Deus preparava em sua jornada de reconciliação e redenção? A grandeza de seu propósito ainda se desdobraria, e os corações estariam prontos para a manifestação de sua vontade. Enquanto a luz do dia se espalhava através das janelas do palácio, a atmosfera vibrava como uma nova energia. Os irmãos de José se reuniram em um círculo, seus rostos iluminados não apenas pela luz do sol, mas pela luz da esperança. A revelação de José ainda ecoava em suas mentes. Algo grandioso estava por vir. José, percebendo a apreensão e a expectativa entre os presentes, decidiu convocar uma assembleia. Irmãos, hoje temos muito a discutir, começou com seu tom firme, mas encorajador. É tempo de retornar à terra de nosso pai e compartilhar com ele o que o Senhor realizou. Mas não devemos apenas contar a história do passado, precisamos entender o que Deus está fazendo agora. Ele olhou nos olhos de cada um deles. A palavra do Senhor me foi dada, e eu creio que estamos no limiar de um novo capítulo. Não somos apenas uma família unida pelo sangue, mas agentes da vontade de Deus. Um vento suave soprou através do espaço, como se o próprio céu estivesse ouvindo suas palavras. O coração de Judá pulsou com coragem renovada. José, como exemplo de fé, sabemos que o caminho pode ser difícil, pois nossas mãos carregam a culpa de nosso passado. Mas se Deus é conosco, quem poderá contra nós?
Em um gesto de apoio, os irmãos concordaram, ansiosos para seguir o caminho que Deus tinha preparado para eles. Naquele instante, a conexão com o chamado divino se solidificou entre eles. Era um chamado à unidade, à fé e à ação. Eles estavam prestes a embarcar em uma missão que mudaria o destino de sua família e das nações ao seu redor. Então vamos buscar nosso pai Jacó e trazê-lo a Gosém, propôs Simeão. Ele deve saber que a terra que prometeu a nossos antepassados flui com leite e mel, e que aqui, finalmente, seremos seguros. Os irmãos assentiram em concordância, mas a dúvida ainda habitava o coração de Jacó. Enquanto isso, uma nuvem negra de incerteza passou sobre seu semblante. Ele olhava pela janela, onde a vastidão da terra se estendia à sua frente. Eu temo, meus filhos, disse ele, que também devemos considerar as consequências de nossas ações. O que nosso pai poderá sentir ao saber que sua família o abandonou tão cruelmente? Como ele reagirá ao ouvir o que fizemos? José pousou a mão sobre o ombro de seu pai, sua expressão ardente com determinação. Não tenha medo, pai. O Senhor já preparou os corações de todos nós para essa reunião. Ele curou o nosso passado, e sua graça nos acompanhará. As cicatrizes que ostentamos só servem como testemunhos do que ele fez por nós. Inspirado pelas palavras de seu filho, Jacó começou a sentir a esperança crescer em seu coração. Se assim é, então eu irei, mas não sem as bênçãos do Senhor. Exaltarei o seu nome e buscarei a sua orientação em cada passo. Com lágrimas de alegria e determinação, a família se preparou para partir. Mas antes que saíssem, uma inquietude ainda pairava no ar. O Senhor havia revelado a José que algo mais significativo estava prestes a acontecer. A voz suave de Deus ressoava em sua mente. José, lembre-se de que o Egito não é o destino final. O meu povo caminhará por uma jornada que os levará à terra prometida. José, agora sabendo da responsabilidade que carregava, aconselhou seus irmãos. Devemos estar prontos para enfrentar desafios ao longo do caminho. A terra que iremos não é apenas um refúgio, mas um lugar de teste e prova. O Senhor nos moldará e nos preparará para um futuro glorioso. Enquanto a família de Jacó se preparava para essa jornada, uma expectativa palpável pairava no ar. O que mais o Senhor tinha em seus planos? Que caminho eles deveriam seguir? Assim, sob a liderança de José, avançaram em direção ao desconhecido, prontos para os propósitos divinos que seriam revelados. O eco da promessa de Deus e a certeza de sua presença avivavam suas almas, enquanto se moviam rumo ao que poderia ser um momento transformador em sua história. E assim, com fé e expectativa, caminharam em direção ao futuro, sabendo que a mão de Deus nunca os deixaria. Na jornada que se desenrolava à sua frente, eles estavam prestes a descobrir a profundidade do amor de Deus e o poder do seu propósito, revelado em passos de fé. O que o Senhor estava prestes a manifestar em suas vidas seria mais do que poderiam imaginar. Uma revelação que abençoaria não apenas sua família, mas também as nações ao redor. Quando o fresco alvorecer da manhã deu lugar ao calor do dia, a jornada da família de Jacó começou. Em seu coração, José sentia uma mistura de excitação e temor. O que estava por vir seria um teste não apenas de fé, mas de união regional e espiritual. Ele sabia que as promessas de Deus se desenrolariam em meio aos desafios que encontrariam pelo caminho. Enquanto os irmãos marchavam, a paisagem em torno deles mudava, refletindo as transformações em seus próprios interiores. Jacó, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia apenas um homem tragado pela tristeza e pelas memórias dolorosas de seu filho perdido, mas sim um patriarca que via a chance de um novo começo. Ele se lembrava das palavras do Senhor que lhe falara em Betel: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, a ti a darei, e à tua descendência. Gênesis 28:13. Assim, com os corações repletos de esperança e temor, eles se dirigiram à terra de Gósen. José, liderando o caminho, sentia-se impelido por algo maior. Deus é conosco, disse ele em um sussurro fervoroso, pedindo pela proteção e direção do Altíssimo.
No entanto, antes que pudessem alcançar seu destino, um incidente inesperado ocorreu. Ao atravessar um vale estreito cercado de montanhas, um grupo de mercadores se aproximou, suas vestimentas granulosas e olhares intrigantes. Entre os mercadores havia um homem que parecia ter um brilho peculiar nos olhos. Ao se aproximar de José, seu semblante mostrava um misto de curiosidade e sagacidade. "De onde vêm vocês, viajantes?" perguntou o homem. "Herã, um mercador conhecido nas regiões do Egito. Vimos da terra de Canaã, buscando nosso pai, para levar a ele novas de que encontramos nosso irmão perdido, José, e que estamos indo para a terra de Gósen", respondeu Judá, com voz firme, demonstrando a determinação da família. Herã olhou cautelosamente para os irmãos, feito imensa reflexão naquelas palavras. "Você fala do irmão que desapareceu há muitos anos? Então, o que lhe trouxe de volta ao palco da vida?" Os irmãos entreolharam-se, lembrando do momento que os separaram de José e como suas ações os tinham moldado ao longo do tempo. "Foram as direções divinas que nos reuniram", disse Simeão. "Temos sido guiados por uma mão que sabe mais do que nós." Nesse instante, Herã resplandeceu um sorriso enigmático. "Você não sabe, talvez, mas este reencontro surge em meio a uma profecia muito antiga, que menciona os destinos entrelaçados de um povo e sua libertação, e vi que uma grande mudança se aproxima em suas vidas. Preparem-se, pois o destino invocará os corações." José sentiu uma urgência fervente crescer em seu ser. As palavras de Herã ecoavam em seu espírito. Eles não eram apenas familiares, eram parte de um plano divino em movimento, em preparação para algo monumental. "Que mudança é essa?" José insistiu, enquanto a voz de Deus ressoava em sua mente. "Não temais, eu prepararei um caminho diante de vocês." "Não estou certo de todos os detalhes", disse o mercador, "mas existe uma grande fome que se aproxima." Mantenha uma forma de prosperidade, pois muitos se voltarão em busca de auxílio. Suas jornadas entrelaçarão as histórias de muitos povos. Esse aviso gerou um frenesi em José. Ele sabia que o Egito logo tornaria-se um lugar de refúgio e de provação. A necessidade estava prestes a se tornar a porta de entrada para o cumprimento dos propósitos de Deus. E assim, enquanto avançavam, a determinação se elevava por dentro deles. A revelação de que eram parte de um plano divino maior os motivaria a seguir em frente, ainda que as trevas pudessem se aproximar para testar sua fé. O que estava por vir seria uma preparação para a libertação do povo, que eles, talvez, nem soubessem que precisariam guiar. À medida que se aproximavam de Gósen, uma inquietação pairava no ar. O plano de Deus estava se desvelando diante de seus olhos, e o que eles iriam descobrir seria mais profundo do que as promessas da terra. Seria um retorno bem maior às raízes de sua identidade espiritual e do chamado que Deus tivera para eles. Assim, a jornada não era apenas física, mas espiritual, a busca de um futuro que estava prestes a mudar o destino de toda uma nação, preparando o coração dos homens para a libertação que se aproximava. Cada passo adiante carregava o peso das esperanças de um povo, sons de promessas ancestrais sendo renovadas. O que mais o Senhor revelaria a eles no caminho à terra prometida? A resposta estava nas mãos daquele que sempre conduz seu povo com amor e sabedoria. À medida que a família de Jacó adentrava os limites da terra de Gósen, a cena ao seu redor transformava-se em um testemunho do poder e da providência de Deus. As plantas eram exuberantes, os rios corriam com águas cristalinas e o ar estava impregnado de um aroma fresquinho de vida. Quão real era a promessa que o Senhor havia feito a seu pai. Sentindo isso em seus corações, cada um deles contemplava a grandeza do que estaria por vir. José liderava o grupo, sua mente repleta de reflexões e esperanças. Ele não conseguia saber até onde se estendiam os planos do Altíssimo, mas a certeza de que estava prestes a se reunir com sua família era como um bálsamo para sua alma cansada. Uma alegria renovada subia como uma chama suave dentro dele, um eco da promessa divina. Quando se aproximaram da cidade, avistaram uma multidão de pessoas se reunindo em um espaço amplo. Entre elas estavam os egípcios, muitos com olhares preocupados e murmúrios que formavam um coro de preocupação. "O que está acontecendo?" perguntou Judá,
inquieto. Uma grande fome se aproxima, respondeu um dos aldeões com a voz trêmula. Os campos estão secos e o apetite do povo cresce. O faraó está reunindo grãos, mas não há certeza de que será suficiente para todos. Essas palavras atingiram José como um trovão, pois as profecias agora tomavam forma. Não apenas haviam encontrado um novo lar, mas estavam se dirigindo a um cenário que exigiria sua coragem e fé. Irmãos, disse ele, firmando a voz, o que estamos prestes a fazer não é apenas para nós. Deus nos trouxe até aqui para sermos um refúgio, uma bênção em meio à necessidade. Os rostos dos irmãos se tornaram sérios, pois as memórias de seus atos passados ainda os assombravam. A traição e a dor do que havia acontecido eram um peso pesado em seus corações, mas havia também um toque de compreensão. A providência de Deus era mais profunda do que poderiam imaginar. Enquanto José discursava, uma figura imponente surgiu da multidão. Era o faraó, cercado por seus conselheiros e guardas, seu olhar firme escaneando os rostos do povo. Ele tomou seu lugar em um estrado elevado, seus olhos se fixando em José. Você parece ser um homem de notável discernimento, declarou o faraó. A sabedoria é necessária neste tempo sombrio. Diga-me, o que você sugere que façamos? Naquele momento, a pressão da história caía sobre José. Ele sabia que aquelas palavras que saíssem de sua boca poderiam definir não apenas seu destino, mas o futuro do seu povo. Ele orou silenciosamente, pedindo a Deus por clareza e força. Que se reúnam grãos de toda a terra e que se armazenem nas cidades, pois a fome virá com grande intensidade. Os corações se voltarão para você, ó faraó, e você será aquele que proverá. A resposta subiu naturalmente de seus lábios, e o faraó escutou atentamente. A influência das palavras de José parecia ir além do momento, como se as promessas de Deus estivessem sendo alinhadas diante de seus olhos. Então, seja você quem cuida dos grãos. Você será o principal administrador durante essa calamidade, ordenou o faraó, e um estrondo de aplausos ecoou entre as multidões. Os irmãos de José sentiram um misto de orgulho e assombro. O irmão que eles traíram agora estava em uma posição de poder. Enquanto as emoções borbulhavam, um pensamento inquietante assaltava José. A revelação de que sua vida agora estava entrelaçada com a salvação de muitos também trazia a presença do passado, de um povo que ainda tinha que conhecer suas verdades. Que transformação é esta, Senhor? José perguntou em seu coração, a solidão começando a se dissipar à medida que assumia seu novo papel. Mas a dúvida ainda pairava. Como seu próprio povo, a família que ele amava, se encaixaria no cumprir desse plano? E ao contemplar este novo capítulo que o Senhor estava escrevendo em sua vida, ele soube que a confirmação do propósito divino ainda estava por vir. Havia algo além do que os olhos podiam ver, um milagre ainda escondido nas dobras do tempo, esperando para ser revelado na plenitude de sua fé. O som de uma trombeta ecoou, e um vento suave correu por Gozém, um sinal do que estava por vir. As palavras de Deus flutuavam em seu coração. Aguarde e veja a salvação do Senhor. E ele entendeu. A jornada estava apenas começando, e ele agora os guiaria através do vale de sombras e incertezas, para uma libertação gloriosa, que mudaria o destino de cada um. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e púrpura, quando José se retirou para a solidão após o apelo tumultuado da multidão. Ele buscava um espaço de quietude, um lugar onde pudesse falar com Deus. A pressão do novo papel como o administrador dos grãos pesava sobre seus ombros, e ele desejava entender a profundidade do propósito divino que permeava a sua vida. Senhor, ele começou em oração, tua mão tem sido sobre mim, e eu te louvo por isso. No entanto, a tarefa diante de mim é imensa. Que cada passo que eu der reflita teu amor e tua glória. Revela-me, ó Deus, o que tu esperas de mim neste tempo de calamidade e restauração. Enquanto José orava, sua mente vagava para as memórias de sua juventude. Ele se lembrou dos sonhos que tinha, quando a terra se curvava diante dele em obediência e os feixes de trigo se inclinavam. Eu não compreendia, Senhor, patrão e servos, dignidade e traição. Mas agora, junto à minha família e perante o faraó, as peças parecem começar a se encaixar, refletiu em seu espírito. Foi então que uma visão se apresentou a ele. Não era clara como um espelho, mas uma projeção de sua futura liderança no Egito,
onde não só ele, mas sua família inteira estaria inserida como parte do plano soberano de Deus. Ele viu os rostos de seus irmãos ao redor da mesa, abrindo seus corações e compartilhando suas dores e redenções. A dor que havia sido causada por eles agora se transformaria em unidade. Mas uma sombra de preocupação pairava sobre sua alma. E quanto ao futuro, ele questionou: a fome é apenas um começo. O que ocorrerá depois? E como meus irmãos se sentirão ao serem confrontados com o passado? Neste momento de incerteza, um silêncio profundo o envolveu. Ele sentiu a presença do Senhor em sua essência, como um vento suave que acariciava sua face. Não temas, porque eu sou contigo, pareceu sussurrar em seu coração. Ao reconhecer essa voz suave, José percebeu que sua própria história não era apenas uma narrativa de triunfo sobre a dor, mas também um chamado à reconciliação e ao amor. De regresso ao centro, José tomou uma decisão. Ele convocou seus irmãos e, com um tom firme, mas cheio de graça, disse: nós enfrentaremos a fome juntos, uniremos nossas forças e cada um de nós será uma parte vital no que o Senhor está realizando. Cada um de vocês tem importância e, mais do que isso, cada parte de nossa história nos prepara para o que está por vir. Foi um momento alto, onde a culpa foi coberta pelo entendimento da graça e a promessa de um futuro, e aquele semblante de vergonha se tornou esperança. Mas, à medida que se preparavam para executar o plano de armazenamento de grãos, uma tempestade de incertezas ainda pairava no ar. José sabia que havia mais em jogo. Ainda precisamos da ajuda do nosso Deus. Essa tarefa é mais do que nosso esforço. É uma missão divina, ele disse a seus irmãos. E eu tenho certeza de que, mesmo quando parecer difícil, teremos um sinal claro do Senhor em nossos caminhos. Assim que as reuniões foram marcadas e o povo se preparava para o que estava por vir, uma inquietação tomou conta de José. O que mais o Senhor estava planejando? Seria somente uma calamidade de fome ou um tempo de grande libertação? Enquanto vibrava na expectativa do que se desenrolaria através das suas ações e da obediência ao chamado divino, um emissário do faraó chegou em sua direção, trazendo notícias que abalariam a nação. José sentiu sua pulseira de ouro na mão, um símbolo de sua nova posição, mas também lembrou-se que o peso dessa missão estava sendo construído na fé e na obediência. Aguarde e veja a salvação do Senhor. A frase ecoava em sua mente, como uma promessa vivificada por aqueles que podem crer. Ele estava prestes a testemunhar o que o Eterno havia reservado, não apenas para ele, mas para todos aqueles que, por meio dele, seriam abençoados. E assim a história de resgate começava a ser tecida. Os laços da redenção se preparavam para serem revelados e o plano soberano de Deus se desdobraria como um milagre ainda não revelado, prestes a ressoar nos corações dos que estavam prontos para crer. Com a notícia do emissário ressoando nas câmaras do palácio, José sentiu seu coração acelerar. O faraó havia convocado todos os sábios e conselheiros, e ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. Uma palavra, uma direção divina poderia mudar o destino não só do Egito, mas de toda a terra à sua volta. Parando um instante, olhou pela janela, onde a luz do pôr do sol agora se transformava em um manto escuro, quase como se a noite estivesse preparando o cenário para algo grandioso. Senhor, ele murmurou, que possas descer uma palavra de sabedoria sobre mim, que eu seja um vaso digno do teu plano. Sua súplica emergia como uma brisa no silêncio da sala, um clamor por intervenção divina em tempos de necessidade. Os murmúrios nas câmaras aumentavam à medida que o faraó fazia conhecida a sua inquietação. Ele tinha em mente as terras que estavam à beira da pobreza, o sufrágio da fome no horizonte e a necessidade de uma ação robusta. O Egito, a terra rica, agora olhava para José como a resposta divina. O peso de 1000 expectativas repousava sobre seus ombros. Ele subiu ao púlpito erguido na grande sala e o olhar do faraó o fixou com intenso escrutínio. José, começou o faraó, eu confiei a ti a tarefa de administrar nossos grãos. Agora, proclamemos um plano. Como podemos salgar as feridas da fome iminente que se aproxima? Como prepararemos nosso povo para o que está por vir? José respirou fundo, sentindo a mão de Deus em cada palavra que estava prestes a proferir. Ó rei,
É necessário que façamos um plano que não apenas guarde o que temos, mas que também garanta que as gerações futuras permaneçam seguras na promessa de abundância. Compreendamos o que os tempos de abundância nos ensinarão sobre os tempos de escassez. O faraó fez um gesto de concordância, e num breve momento de silêncio, José começou a delinear um sistema de armazenamento e distribuição, inspirado nos sonhos que havia confidenciado ao faraó. 7 anos de abundância precederão 7 anos de fome, explicou com fervor. Durante os anos férteis, devemos colher e guardar 1/5 de toda a colheita em celeiros ao longo do Egito. Assim, quando a seca vier, estaremos prontos. Esta é a sabedoria que o Eterno me concedeu. O silêncio que se instalou na sala estava cheio de peso. Cada palavra de José ecoava com gravidade, e ele percebeu que não estava falando apenas ao faraó, mas aos corações da nação, que clamavam por esperança. Então, enquanto as diretrizes tomavam forma, o olhar de José se elevou e mais uma vez sentiu a presença divina sussurrando em seu espírito. Isto não é apenas um plano, é a resposta do coração de Deus ao seu povo, ele pensou, o fogo da certeza queimando dentro dele. Mas enquanto a estratégia se desenrolava na mesa, outra sombra se formou na sala. A presença de uma oposição sutil começou a se manifestar. Os conselheiros céticos murmuravam entre si, e o sentimento de divisões se fazia notar entre eles. Quem é este hebreu que sonha tanto e se ergue no palácio do faraó? Questionava um dos sábios, a raiva sutil transparecendo em sua voz. José sentiu a hostilidade do olhar de um deles, um dos líderes do conselho, chamado de Menaquem, que olhava para ele com desdém. Mesmo assim, José sabia que estava amparado por uma força maior. O estado da nação dependeria de sua manutenção fiel nessa missão. Deixando os planos sob a responsabilidade do faraó, José se retirou para um canto, permitindo que o silêncio falasse novamente. O que seus irmãos iriam pensar ao saber dele agora? Como enfrentariam esta fome que se avizinhava? O coração de José se dirigia aos seus, tão longe, mas sempre perto em sua oração. Que eles também possam ver a tua glória. Implorou. Na noite que se seguiu, enquanto o Egito se preparava para o inevitável, um sonho profundo abraçou a mente de José. No sonho, uma cena se desenrolava diante dele. A terra árida, o povo no desespero e a decisão de seus irmãos se tornando decisiva. Ele intuiu que o tempo de revelação estava se aproximando de forma mais intensa. Um tempo em que toda a sua história se entrelaçaria em um único fio de luz. Senhor, ele exclamou, estou pronto para o que quiseres que eu faça. Revela-me mais de tua vontade. A resposta divina ecoou em seu ser, mais clara do que antes. José, a jornada de sua família está prestes a se entrelaçar novamente com a sua, mas há mais a se desvendar. Preparai-vos, pois eu trarei aqueles que inicialmente te traíram, para que sejam abrigo de restauração e amor. E assim, ao amanhecer, a expectativa de renovação e de combinação de histórias queimava intensamente, fazendo ecoar em sua alma a promessa que reverberava nas Escrituras. Eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No alvorecer do novo dia, José se viu diante de uma encruzilhada que moldaria não apenas seu futuro, mas também o de toda a nação. A revelação do Senhor ainda pulsava em seu coração, enquanto ele se preparava para a tarefa monumental que estava diante dele. A situação da terra do Egito tornava-se cada vez mais grave. A fome se aproximava como uma tempestade escura, e a ansiedade percorria os corredores do palácio. Enquanto o sol despontava no horizonte, iluminando as montanhas ao longe, uma certeza ardia dentro de José. Ele sabia que sua família logo se reuniria com ele, e sua determinação em liderar seus irmãos e o povo de Deus em um momento tão crítico se tornaria uma força catalisadora. Com o coração pesado pelas memórias do passado, ele surgiu como um farol de esperança em meio às ansiedades coletivas que ameaçavam engolir o Egito. Hoje, proclamou José, reunindo os líderes e oficiais do palácio, é o dia em que começaremos a armazenar nossos grãos, preparando-nos para os anos de fome que virão. Este não é um mero esforço econômico, é um gesto de fé e obediência ao Senhor, que decretou que devemos ser bons mordomos em tempos de prosperidade, para que possamos salvar nossas vidas e as vidas de muitos. O faraó, em sua sabedoria, assentiu às instruções de José,
impressionado com a clareza de sua visão. Como governador, você tem minha total confiança. Que assim seja feito. A resposta positiva repercutiu no salão, e a multidão começou a se dispersar para preparar as colheitas e criar um plano de contingência. Enquanto isso, José retirou-se para um espaço mais tranquilo. Em seu íntimo, a expectativa crescia. Sabia que sua família estava a caminho, mas como eles reagiriam ao descobrir que o irmão que haviam traído retornava em poder e posição? As visões de recuperação e reconciliação chamaram por ele, mas a magia do reencontro viria acompanhada de tamanha carga emocional. 2 dias se passaram quando uma bandeira foi içada na entrada do palácio, anunciando a chegada da caravana que trazia Jacó e os irmãos. O coração de José disparou. Ele se lembrou de todas as humilhações que enfrentara, todas as traições que havia superado. Agora, com um papel acumulado de grandeza, ele estava prestes a confrontar a realidade de seu passado cruel. Quando os irmãos finalmente cruzaram os portões do palácio, o ar estava carregado com a mistura de nervosismo e esperança. José se escondeu brevemente nas sombras, apenas para observar os rostos que antiga carregavam a culpa e o remorso. Eles não eram mais aqueles jovens que o traíram. Eram homens que tinham experimentado a dor e a perda. Sentindo a tensão do ambiente, uma lágrima escorreu pelo rosto de José enquanto ele se recordava de tudo o que havia sofrido. Finalmente, reunindo toda a coragem que pôde, ele saiu para recebê-los. "Eu sou José, seu irmão", começou, sua voz tremendo com a intensidade das emoções. O silêncio se fez, e os irmãos ficaram imóveis, incapazes de absorver a cena. Era difícil entender, lidar com a abrupta realização de que aquele homem, em posição tão elevada, era o irmão que eles haviam vendido. Ali, diante do governador do Egito, o passado parecia dançar como sombras, mas junto a elas, como a luz da manhã, havia uma aurora de esperança. José prosseguiu: "Não se preocupem, pois não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele tinha um plano em mente desde o início. Agora, venham, é tempo de restabelecer nossa família." O olhar dos irmãos se encheu de seca, não apenas de medo, mas também de esperança, ao vislumbrarem a possibilidade de redenção. Ao abraçar cada um deles, José começou a sentir que o perdão estava lavando as dores do passado, unindo seu destino ao deles novamente. Mas, enquanto o clima de alegria fazia ecoar em suas almas, um novo dilema começou a aparecer. Como podemos nos libertar verdadeiramente do peso do que fizemos? Questionou um de seus irmãos de forma hesitante. Como podemos ser verdadeiros em diante do nosso Pai? José sabia que a jornada da absolvição seria longa, composta de confrontos e curas inesperadas. Assim, olhando nos olhos de cada um deles, ele falou com firmeza: "Devemos percorrer esse caminho juntos. Precisamos enfrentar o nosso passado, mas o amor transcende a dor. O Senhor nos deu uma nova oportunidade e devemos honrá-la. Existem lições que aprendemos com o nosso sofrimento que não podemos desprezar." A atmosfera tornou-se mais densa à medida que as verdades começaram a se desvendar, e eles não podiam se esconder mais daquelas realidades. A dor e o arrependimento vinham à tona, prontos para serem lavados na corrente do perdão divino. Além do abraço e da reconciliação, um novo capítulo de crescimento se inicia. As promessas de Deus estavam se manifestando, e enquanto cada um deles ouvia as palavras de José, acordavam para o plano soberano que havia se revelado. As segundas chances e o renascimento estavam em jogo, preparando o caminho para um futuro glorioso. Mas no fundo de sua alma, José sentia a pressão de que algo mais profundo ainda precisava ser tratado. O que mais o Senhor está esperando revelar? Ele ponderava, mesmo no calor do momento. Estamos apenas no início de algo grandioso. A jornada não é apenas nossa, mas do próprio Deus conosco. E assim, ao olhar para os rostos de seu povo, não apenas o de seus irmãos, mas também do Egito, José percebeu que a história que acabara de recomeçar era mais do que ele poderia compreender. O véu entre o passado e o futuro começava a se desfazer, revelando um propósito divino. Quais eventos o Senhor estava preparando? O que mais estava prestes a ser descendido sobre eles como parte do inexplicável e glorioso plano de Deus?